Bom, hoje o tema é síndrome de desconforto respiratório agudo em pediatria. Eu sou suspeito de falar porque esse é um tema que eu gosto muito e daria para ficar falando aqui durante horas. Cada slide daria para falar durante horas. Mas vamos em frente antes que a gente passe dos 40 minutos aí, né? Não tem conflito de interesses. E o primeiro recado é que a SDR, que antigamente a gente chamava de SARA, hoje é a síndrome de desconforto respiratório agudo em pediatria, então eu vou me referir como SDR, não tem uma receita de bolo para a gente tratar. Mas existem algumas evidências da melhor maneira da gente diagnosticar e tratar. Para falar também da SDR, não tem como a gente falar sem voltar no tempo e contar um pouco da história da SDR, que é uma história bastante recente na medicina. Se a gente for pensar que o primeiro artigo que foi publicado foi o de Ashbal, de 1967, quem tiver condições de ler, eu acho super interessante. Eu tive curiosidade de ler esse artigo, que, na verdade, é um relato de caso, né? Às vezes a gente menospreza os relatos de caso, mas a SDR começou tudo com um relato de caso. Na verdade, uma sequência de relatos de casos. Foram 12 casos, tendo um pediátrico só, em que o autor, o Ashbal, e os colegas dele começaram a ver que sempre tinha um padrão de paciente que parava na UTI, que ele tinha um início agudo com taquipneia, hipoxemia e refratária à suplementação de oxigênio. E eles fizeram algumas hipóteses, duas hipóteses, na verdade. Se o PIP teria algum benefício para o tratamento desses pacientes, que eles viam que alguns pacientes tinham benefício, e se os corticosteroides também tinham algum benefício. Isso foi lá em 1967, que foi o ano que eu nasci. E o Ashbal, ele também relatou a perda de complacência pulmonar, que é característico, e a inflamação pulmonar. E na autópsia desses pacientes que eles fizeram, eles verificaram edema e formação de membrana hialina. Muito tempo depois, em 1988, houve uma tentativa pelo Murray de fazer uma primeira definição da SDR, e que hoje não se usa mais, mas a ideia do Murray foi fantástica. Ele pontuou de 0 a 4, 4 elementos que são fundamentais na SDR, que é a radiografia de tórax, que tem desde aquela mais limpa até aquela comprometendo os 4 quadrantes. O PIP, quanto mais PIP você usa, mais grave o paciente é. A hipoxemia desse paciente já começando a usar o conceito de PO2 por FiO2, distribuindo em 5 camadas, diferentemente de hoje que a gente usa 3. E o compliance, a pulmonar. Muito tempo depois, já em 1994, houve a primeira tentativa de um consenso, o consenso americano-europeu, para definir a SDR e as principais evidências que havia até ali, em 1994, e a maneira de tratar. Depois a gente já pula para 2012, que se a gente for pensar, 2012 são 9 anos apenas atrás, em que houve a definição de Berlim. Definição de Berlim que até hoje é utilizada pelos adultos com SDR. Mas na pediatria eles viram que a definição de Berlim não se encaixava perfeitamente. Obviamente, as crianças não são um adulto pequeno, como a gente cansa de dizer. E houve o PALIC. O PALIC foi em 2015, que foi a primeira tentativa de definição apenas pediátrica da SDR, em que eles reuniram 27 colegas, né, no mundo inteiro e fizeram a primeira tentativa de definição. Aqui está a definição de Berlim, em que eles definem aqui a SDR em leve, moderada e grave. Eles estratificam tanto pela relação PaO2-FiO2, quanto pelo PEP também. Foi a primeira vez que eles usaram as coisas de forma concomitante. Então, a leve seria de 200 a 300, a relação, com PIP de maior que 5, moderada de 100 a 200, com PIP maior que 5, e a grave menor do que 100, com PIP maior do que 10. Já no PALIC, que é a definição só pediátrica, que vem de 2015, eles fizeram o seguinte: primeiro que entrou a idade na definição, obviamente, né? Excluindo os pacientes com doença pulmonar de período perinatal, como, por exemplo, a broncoesplasia pulmonar. O tempo de início da doença
que é dentro de 7 dias do início da doença, então, para excluir doenças crônicas. A origem do edema, né, porque essa hipoxemia é característica de um edema pulmonar, mas que ele não pode ser atribuído a uma origem cardíaca, né, dos pacientes cardiopatas, ou então uma sobrecarga hídrica. Então, você vai lá, um paciente chega no pronto atendimento e recebeu 40 ml por quilo de solução salina e fez o edema, mas de origem não pulmonar. O raio-x de tórax também eles incluíram na definição para mostrar esses infiltrados alveolares compatíveis com doença pulmonar. E a grande mudança realmente do Palick em relação à definição de Berlim é que, em vez de simplesmente usar a relação PF, né, PaDO2, FiDO2, eles resolveram usar o índice de oxigenação e o índice de saturação de oxigênio para caracterizar a doença leve, moderada e grave. E nós vamos ver o seguinte, que mesmo hoje, as pessoas não têm o hábito de fazer o cálculo do índice de oxigenação e do índice de saturação de oxigênio nas crianças. O pessoal acaba continuando fazendo a relação PF. E nós vamos mostrar aqui que isso não é adequado. Primeiro, vamos juntos fazer o cálculo do índice de oxigenação, que é muito simples. Você pega a FiDO2, que o ventilador te dá, você pega a pressão média das vias aéreas, que a maior parte dos ventiladores dão, mas dá para fazer a conta sem você ter o ventilador mostrando, e a PaDO2, aí você precisa de uma gasometria. Aí você me pergunta, mas e se eu não tenho uma gasometria ali na hora, tal? Não vou colher uma gaso só para calcular o índice de oxigenação. Exatamente, mas é por isso que existe o índice de saturação de oxigênio, que é a FiDO2, que o ventilador te dá, que é a pressão média de vias aéreas que o ventilador também te mostra, e em vez de PaDO2, você usa a saturação do oxigênio, que está lá no oxímetro. Então, é bem simples. Então, esses são os parâmetros que nós usamos nas crianças para classificar a gravidade da SDR. Então, vamos fazer um cálculo juntos aqui. Um paciente em ventilação mecânica, com a pressão média de 20, uma FiDO2 de 60%, uma saturação de 98%, uma PaDO2 de 85%. Qual que é o índice de oxigenação e o índice de saturação de oxigênio desse paciente? Eu vou poupar vocês desses cálculos, né? Então, o índice de oxigenação, você pega a FiDO2 em porcentagem, tá? Pega a pressão média de vias aéreas, que é 20, divide pela PaDO2. Você tem 14 de índice de oxigenação. Mas eu não tenho a gasometria. Tudo bem, então você vai lá e pega a FiDO2, pega a pressão média de vias aéreas e divide pela saturação de oxigênio. Vai dar 12,28. O índice de saturação de oxigênio sempre vai ser um pouco menor. E se você ainda assim quiser fazer a relação PF, vai dar 85 de PaDO2 dividido pelo FiDO2, vai dar 141. Tá? Então, qual a classificação da SDR desse paciente? Tanto pelo índice de oxigenação, quanto pelo índice de saturação de oxigênio ou pela PF. Vai ser uma SDR moderada. Muito bom. Então, assim, você pega esses dois raios-x. Esse da esquerda e o da direita são exatamente do mesmo paciente, 30 minutos depois do outro. Nesse aqui, o paciente estava com uma PIP de 5, uma PaDO2 de 60, uma FiDO2 de 0,6, com uma pressão média de vias aéreas de 8. Aí você pegou e titulou o PIP desse paciente até 14. A PaDO2, então, subiu de 60 para 120. A FiDO2 você conseguiu reduzir para 0,5, porque melhorou a oxigenação desse paciente. E, obviamente, que a pressão média de vias aéreas subiu muito, porque você está trabalhando uma pressão média de vias aéreas muito maior com esse PIP de 14. Olha só como o raio-x melhorou. E aí que vem o pulo do gato. Se você for fazer a conta da PF
da razão PF para esse paciente vai dar 100, e para esse aqui vai dar 240. O paciente melhorou a oxigenação, mas o paciente, 30 minutos depois, melhorou a gravidade dele? Não, é impossível ter melhorado. É que você está ventilando ele melhor. Você está usando uma técnica de ventilação melhor. Mas o paciente ele continua com o mesmo grau de gravidade. Se você for fazer a conta pelo índice de oxigenação, vai dar exatamente o mesmo valor. O índice de oxigenação desse paciente é de 8. Depois vocês fazem as contas aí que vai ver que é isso que vai acontecer. Então é interessante você fazer as duas contas no paciente da SDR, porque o índice de oxigenação ele vai te dar realmente a gravidade desse paciente, e isso pode te mostrar o índice prognóstico de mortalidade desse paciente, mas a PF vai te dizer como você está ventilando esse paciente, se você está conseguindo ventilar ele bem ou não. Esses valores de índice de oxigenação, para dizer se é leve, se é moderado, é grave, veio da onde, então? Ele veio de estudos observacionais. Esse aqui é um estudo do Rob Kemani, do Los Angeles Children's Hospital. Então, ele pegou toda a sequência histórica do hospital dele e pegou todos os pacientes com SDR e fez essa curvinha. Ele viu o índice de oxigenação desses pacientes e relacionou com a mortalidade. Então, vocês veem que a gente tem uma relação bem direta entre o índice de oxigenação mais grave e uma mortalidade maior. Então, quando você faz isso no seu paciente, você está já, ao mesmo tempo, criando o índice prognóstico de mortalidade do paciente. Tá bom, e de onde vem isso tudo? Bom, esse aqui é um alvéolo normal, esse aqui é um alvéolo com SDR. A gente vê, basicamente, essa barreira alvéolo capilar muito comprometida no alvéolo do paciente com SDR, com edema, com reação inflamatória, com reação fibroblástica, com liberação de citocinas. Então, esse é um alvéolo que vai ter uma troca muito mais difícil. Daí é onde vem a hipoxemia clássica desse paciente. Então, a SDR é uma síndrome clínica que tem um edema pulmonar, né, não cardíaco, causado principalmente por danos da barreira de permeabilidade endotelial alveolar, e a quebra dessa barreira resulta em um aumento do movimento de fluido e proteína e o acúmulo de fluido inflamatório rico em proteína nos alvéolos. O resultado disso tudo é uma redução do tecido pulmonar aerado. Existe uma inflamação desregulada, uma atividade inapropriada de leucócitos e também descontrolada das vias de coagulação. Pode resultar em obliteração vascular dos alvéolos. Existe também uma perda de surfactante e comprometimento de drenagem linfática, aumentando ainda mais os danos dos alvéolos. O resultado clínico disso tudo, que é o que interessa para a gente intensivista, é a hipoxemia. Essa hipoxemia é secundária a uma redução da complacência pulmonar por esse edema, uma redução da capacidade residual funcional desse pulmão, um aumento do espaço morto fisiológico por conta dessa dificuldade de troca, com o shunt venoso aumentado também. E nós temos 3 fases na SDR. Aquele paciente que fica com a gente bastante tempo na UTI, que chega grave, que a gente chega, já entuba, já põe parâmetros bem altos, e que a gente consegue salvar esse paciente, e vai ficar muito tempo ainda na UTI, a gente consegue observar essas 3 fases claramente. A primeira que é inflamatória, a segunda é proliferativa e a terceira é fibrótica. Vamos acompanhar juntos, então, ver se a gente não lembra dos nossos pacientes. A primeira fase, ela ocorre durante os primeiros 7 dias, é aquele paciente que chega com insuficiência respiratória bem grave, você põe no tubo e faz uma ventilação mecânica agressiva. Aí os pacientes correm o risco de sofrer lesão pulmonar induzida pela ventilação, justamente porque você está ventilando de forma agressiva, com alto volume corrente, e pode haver também a toxicidade pelo oxigênio, uma FiO2 alta. Ocorrem danos alveolares contínuos por conta disso, combinado com os efeitos negativos da ventilação com pressão positiva, e que podem resultar em pneumotórax e pneumomediastino, que são 2 eventos que a gente observa muito nesses pacientes com SDR grave. Em seguida, passou a primeira
a primeira semana, o paciente entra na fase proliferativa, que é a fase que a gente chama de subaguda, em que a hipoxemia ainda persiste, a hipercarbia é progressiva devido ao aumento do espaço morto alveolar e ainda existe a redução da complacência pulmonar. O pneumotórax e eventos associados ao ventilador também são potenciais complicações. E existe uma abundância de secreções, onde a fisioterapia tem um papel determinante nessa fase proliferativa. Aí o paciente passou ali da segunda semana, às vezes da terceira semana, ele entra na fase de recuperação. Você salvou o paciente, né? Mas aí ele começa a ter uma oxigenação melhorada e a complacência pulmonar dele finalmente começa a voltar. Mas existem uma série de complicações que a gente precisa estar alertas, né? Por conta dessa doença prolongada, que é a miopatia, a polineuropatia, infecções nosocomiais, cuidados com catéter, triagem de delírio nesse paciente, TVP, úlceras de pressão, desmame de ventilação com síndrome de abstinência e uma série de complicações que a gente precisa estar bem alerta. Em relação à etiologia, na verdade, a SDR é o resultado de diversos tipos de insulto, como sepse, pneumonia, bronquiolite, trauma, queimados, etc, etc, etc. É interessante que tem dois grandes grupos, na verdade. Um grupo daqueles insultos pulmonares mesmo, como a pneumonia e bronquiolite, e aqueles insultos extrapulmonares que inflamam o paciente e dá origem a SDR, como, por exemplo, trauma, queimados e assim por diante. Tá? Como que é a prevalência desses pacientes na nossa UTI? Na verdade, não são pacientes que a gente vê no dia a dia na nossa UTI. Eles são relativamente raros, principalmente os pacientes com SDR grave. Por isso que a gente vê muitas vezes esses pacientes serem maltratados, no sentido de não tratar da forma mais adequada. Aquele paciente que não é do nosso dia a dia, como, por exemplo, as bronquiolites, a gente muitas vezes perde a mão e não trata adequadamente. A gente vai chegar ali mais para frente na fase do tratamento. Esse estudo aqui é um estudo clássico já, né, que é o PARDI, que é um estudo que foi feito com 23 mil pacientes no mundo inteiro. O Brasil quase entrou com 5 unidades, por pouco não entrou, eu fui um dos culpados de não ter entrado, depois eu conto essa história. E eles determinaram o seguinte, que no mundo a prevalência da SR é de 3,2 pacientes. Então, ela existe nas nossas UTIs, não é tão prevalente, mas ela está lá. E o que é pior, a mortalidade é muito alta, 17%, independentemente da gravidade. Então, a gente tem que estar alerta para isso. A clínica desse paciente é clássica, a gente observa isso. É um paciente que vem com um desconforto respiratório de evolução rápida. Em alguns casos podem durar dias, mas normalmente é mais rápido. Os sintomas respiratórios, obviamente, predominam, como hipoxemia, taquipneia, etc. A hipoxemia, ela é gradual e ela é escalonada. O paciente começa com uma necessidade de suplementação de oxigênio, porque a hipoxemia ela é característica da síndrome. Depois vai para o CAF, depois vai para a VNI, depois vai para a ventilação mecânica, e depois vai para a VAF, depois vai para a ECMO, e assim vai. Existe um elevado gradiente alvéolo arterial desse paciente, que é uma fórmula que a gente não costuma usar muito, mas basicamente é para ver quanto que esse paciente está precisando extrair de oxigênio do alvéolo. No caso, como a característica principal é a hipoxemia, geralmente, com aquele paciente lá, eu fiz as contas aqui rapidinho, vai dar um valor em torno de 225. O normal é até 20, 25. Então, é um paciente que ele é ávido pela extração de oxigênio. Para quem não quiser fazer essa conta, existe uma conta de padeiro, que é assim, você multiplica por 5 a FiO2 do paciente. Complicações são consequências, basicamente, da ventilação mecânica ou da causa básica que levou o paciente a ter SDR. Então, fístulas broncopleurais, pneumotórax, pneumomediastino, lesão pulmonar induzida pela ventilação, disfunção de múltiplos órgãos e sistemas. Em relação ao diagnóstico diferencial, existe uma lista gigantesca, mas basicamente o intensivista tem que saber e entender o que ele está tratando, né?
Então, se ele está tratando uma insuficiência cardíaca, uma glomerulonefrite, um corpo estranho, um afogamento, etc, 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 que tudo isso a gente tira com uma anamnese bem feita, um exame físico bem feito e alguns exames subsidiários. O raio-x, obviamente, ele é preponderante para um diagnóstico adequado nesse paciente. E vamos entrar agora na última fase da nossa apresentação, que a gente vai deixar um pouquinho mais de tempo para isso, que é o mais importante, e falar sobre o tratamento. O tratamento da SDR, ele mudou completamente, ou ele teve um salto e a melhora da mortalidade através dessa publicação de 1994 do Gattinone, em que ele criou o conceito de baby lung, que é o seguinte: o paciente com SDR, ele tem uma parte grande do pulmão muito comprometida que você não vai conseguir ventilar de jeito nenhum, porque é muito comprometida. Porém, ele tem uma parte que é saudável, que é uma parte pequena que é saudável. Então, nosso objetivo é fazer o quê? Ventilar a parte saudável. Esquecer da parte que está muito doente, porque ela vai passar por aquelas 3 fases, a proliferativa, a inflamatória, tá? E não tem muito o que a gente fazer em relação a isso. Então, você vai ventilar gentilmente esse paciente. Você vai ventilar uma parte pequena desse pulmão. Então, você vai ventilar com volume baixo, volume corrente baixo. Isso fez a mortalidade da SDR naquela época, de 1998, despencar, porque era extremamente alta. Eu tive uma aula no meu doutorado com Marcelo Amato, que ele falou o seguinte, que ele era residente quando o Tancredo Neves veio aqui para o INCOR para ser tratado, que ele estava muito grave, e ele estava fazendo uma SDR clássica. Aí ele falou que ele lembra até hoje que ele estava sendo ventilado com um pico pressórico de 60. Uma coisa assim, que destruiu o pulmão do cara, né? É lógico que não é por isso que ele morreu, mas assim, os conceitos vão mudando com o tempo, né? É isso que a gente tem que se atualizar também. Então, assim, quando as evidências são poucas, prevalece o bom senso. O tratamento da SDR tem poucas evidências, elas estão se acumulando com o tempo, principalmente com estudos observacionais. Alguns clinical trials têm acontecido, eu vou falar sobre isso, mas a gente tem evoluído em relação a isso. Mas o mais importante é tratar a causa base, então, se for uma pneumonia, tratar a pneumonia, promover uma nutrição adequada desses pacientes, né, evitar jejum prolongado, né, usar NPP quando for necessário, usar a nutrição integral quando for necessário, porque esse paciente precisa estar bem nutrido. Depois das 3 semanas que o paciente passa em ventilação, ele pode sair caquético da UTI, então a gente tem que dar muita atenção à nutrição adequada. O balanço hídrico tem que ser rigoroso, de neutro para levemente negativo, porque esse paciente tem um edema pulmonar. A gente não pode deixar ele com sobrecarga hídrica. A sedação deve ser adequada, porque o paciente é difícil de ventilar na fase aguda. A gente tem que usar scores de sedação para ventilar esse paciente adequadamente. Depois eu vou falar sobre bloqueador neuromuscular, que é uma boa opção nesse caso. E a gente tem que ter uma boa estratégia de ventilação definida junto com a equipe de físio. Tá? VNI. VNI tem espaço na SDR? Sim, a VNI tem espaço. Né? No PALIC, eles publicaram esse documento mostrando que para os casos leves de SDR, né, existe um espaço para VNI, mas logo em seguida a gente já tem que escalonar o suporte. Em relação à ventilação mecânica invasiva, é uma arte ventilar SDR. A gente vê muita gente ventilando errado o SDR. O que eu mais vejo é a pessoa colocar uma FiO2 muito alta com PIP muito baixo. Isso é o que a gente mais vê. Ou então, colocar uma pressão, né, de platô super alta, porque o paciente não oxigena bem. Ele não oxigena bem porque ele tem uma SDR e assim por diante. Mas vamos lá. Primeiro que é importante usar um tubo traqueal com balonete, porque a gente sabe que a gente vai precisar colocar muita pressão, recrutar esse pulmão e não deixar esse pulmão desrecrutar. Aí a gente pode usar o traquecare junto, que vai ajudar. Titular o PIP ideal, isso é fundamental. Então, assim, se você
está usando uma FiDO2 de 80, você não vai usar um PIP de 8. E a gente vê isso pra caramba. Então, assim, é muito importante a gente ter uma tabela de PIP. Essa aqui não é a única, tá? Essa aqui eu tirei de um estudo que a gente está fazendo e que está sendo bastante usada, tá? Mas é importante ter essa mentalidade, né? O cara coloca uma FiDO2 super alta e um PIP ainda em 10, 12. Então, isso é desproporcional. É importante a gente tolerar uma saturação mais baixa quando o PIP está acima de 10. Então, se o paciente está saturando 88, 92, está excelente. Uma queda durante até 5, 10 minutos para 85, 84 não tem problema. De repente, é uma questão de ajuste de sedação ou então aspirar esse paciente, eliminar a secreção, porque esse paciente é muito secretivo. Limitar o platô de pressão, aí tem a ver com driving pressure, que apesar de não ter muitos estudos em pediatria, tem um estudo que saiu na edição de outubro agora da Pediatric Critical Care Medicine, que é um estudo do Chile e do Paraguai, mostrando a driving pressure na SDR pediátrica, como ela tem uma relação importante com a mortalidade. Tá? Então, a gente tem que usar uma pressão de platô abaixo de 28, em situações especiais abaixo de 32. O que são situações especiais? A complacência pulmonar baixa, como, por exemplo, paciente obeso ou um paciente com edema de parede pulmonar, e assim por diante. Fazer uma manobra de titulação do PIP para determinar o PIP ideal é fundamental. E é uma coisa que a gente vê que pouca gente sabe fazer a titulação do PIP. Então, nós vamos fazer um passo a passo aqui da titulação do PIP, que é a parte mais importante dessa apresentação. Primeiro, registre o PIP inicial, que é o PIP start, aumente 2 centímetros de água a cada 5 ou 10 minutos, observando a saturação e a complacência dinâmica. É fundamental observar a complacência dinâmica durante o tempo todo de ventilação do paciente com SDR, mas principalmente na titulação do PIP, porque a nossa ideia, qual que é? É que a complacência melhore. Então, conforme você vai subindo o PIP, você vai vendo a complacência aumentar. Parece mágica, mas está lá. Então, vamos supor que você está com um PIP inicial de 6. Você vai aumentando, você vai registrando a PIP e começa a aumentar, né? Aí, quando você observa essa melhora importante da saturação e da complacência, você anota de novo o PIP. Olha, 10 deu um PIP legal. É o PIP de recrutamento que a gente chama. Passo 3, que a PIP deve ser aumentada até que não seja observada nenhuma melhora adicional. Vamos supor que a saturação inicial estava em 70, você foi aumentando o PIP, e a partir do PIP de 10, essa saturação começou a aumentar para 85 e tal. Aí você continua aumentando, aumentando, aumentando. E chega até 92 essa saturação. Aí você continua aumentando o PIP, mas não tem mais melhora da saturação e da complacência. Esse é o PIP em que o paciente já está com uma hiperinsuflação. Aí você anota, acho que em 14 e não melhorou mais nada. Então você faz o quê? Aí você reduz em 2 pontos a cada 10 minutos até a saturação diminuir em mais 2 pontos, que é o que a gente chama de PIP de desrecrutamento. Você desrecrutou esse paciente. Nesse ponto, a gente para de diminuir o PIP, vamos supor que seja 10. E você faz um recrutamento. Aumenta o PIP para até o PIP de hiperinsuflação, que é o 14, por mais 1 ou 2 minutos. E depois ajusta o PIP 2 centímetros acima do PIP de desrecrutamento, que é 10. Então, você vai deixar em 12. Parece complicado, mas depois vocês reveem a aula e vão ver isso aí. Essa é uma maneira... tem várias maneiras de achar o PIP ideal. Essa é uma das mais aceitas. Aí vamos falar agora sobre volume corrente. Tá? Esse aqui é um estudo clássico do New England do ano de 2000. É um estudo feito em adultos, da ARDSNet, em que dizem que o volume corrente mais baixo teve menor mortalidade que um volume corrente mais alto, que seria acima de 12 ml por quilo. Esse aqui é uma curva volume-pressão,
né, mostrando o nosso objetivo de ventilação, que é deixar esse paciente com uma hipercapnia permissiva mais o open lung, quer dizer, o pulmão aberto com PEP elevado, e deixar esse paciente fazer uma hipercapnia permissiva. Ele pode ter PCO2, inclusive, altas, desde que o pH dele seja acima de 7,15. Então, não importa se ele está com 80 ou 100 de PCO2. Isso não interessa para a gente. O importante é deixar, né, o paciente com o pulmão aberto, sem hiperestender esse pulmão. Se você quiser normalizar a saturação e o PCO2 desse paciente, você vai destruir o pulmão do paciente. Simples assim. Esse aqui é um estudo do Marcelo Amato, né, mostrando o efeito da ventilação protetora com a sobrevivência, mostrando uma relação, né, positiva, mostrando que a gente tem que simplesmente manter o pH acima de 7,15. Não importa quanto seja o PCO2 desse paciente. A gente não está lá para lavar o PCO2 desse paciente. Agora, vamos supor que esse paciente fale a ventilação mecânica convencional. Você fez tudo isso que a gente falou e o paciente está lá só piorando, com uma saturação de 75, com pH de 7,1 e assim por diante. Quais são as evidências para a gente usar a ventilação oscilatória de alta frequência? Por enquanto, são poucas, né? Mas o interessante é que, na teoria, seria muito bom, porque a ventilação oscilatória de alta frequência trabalha com baixíssimo volume corrente e promove o recrutamento alveolar, que é tudo que a gente precisa. Estudos em adultos não mostraram nenhum benefício da válvula nesses pacientes. Na pediatria, mostrou uma melhora na oxigenação, porém sem diferença na mortalidade. Atualmente tem um estudo acontecendo, no qual nós estamos participando, que é o PROSPECT. A mesma pessoa que fez esse estudo aqui está fazendo esse aqui também, que é a Martha Curley. E em alguns anos nós vamos ter uma resposta sobre o que é melhor, ventilação mecânica convencional ou ventilação oscilatória de alta frequência, e a posição supina ou a posição prona na SDR, grave. Por enquanto, a gente usa como terapia de resgate. Falhou o outro, para quem tem disponível, usar a válvula. Posição prona. Teoricamente, melhora a relação ventilação-perfusão. Esse outro estudo também da Martha Curley, que é uma estudiosa no assunto, e ela é enfermeira, para quem não sabe, não mostrou benefício. Esse é um estudo que saiu no JAMA em 2005, mas ela mesma foi crítica a esse estudo, né, mostrando algumas deficiências, e o prospect possivelmente vai mostrar se existe uma relação de melhora ou não. Pessoalmente, eu acho que melhora, só que a equipe, né, tanto médica, quanto de enfermagem, quanto de físio, tem que estar preparada para fazer a prona de maneira adequada. Uso de bloqueadores neuromusculares. Né? O uso de bloqueadores neuromusculares nas primeiras 24 a 48 horas da SDR grave, aquela que é difícil de ventilar, né, existe uma recomendação forte do PALIC, esse consenso de 2015, para o uso do bloqueador neuromuscular. Não existe nenhuma clinical trial mostrando, nenhum estudo observacional mostrando isso, mas a recomendação é forte. Se você for usar o bloqueador neuromuscular, primeiro, o paciente tem que estar bem sedado, e segundo, você tem que ter certeza que ele está bloqueado, senão você está usando à toa. Como é que se você tem certeza que ele está bloqueado? Você tem que usar o TOF, que é o Train-O-4. Você pede lá no centro cirúrgico e usa esse equipamentozinho aqui. Ó. Você põe 2 eletrodos no seu paciente sedado e aperta o botãozinho. Aí ele dá um twitch, ele dá um tremelique ali no paciente. Se ele dá só um tremelique, ou 2 tremeliques, ou 3 tremeliques, ele não está bloqueado. Tá? E aí, conforme você vai infundindo o bloqueador neuromuscular, esses tremeliques vão desaparecendo. E aí você sabe que o paciente está bloqueado de verdade, não você simplesmente acha que está bloqueado. Tem que medir. O uso do óxido nítrico ele tem que ser mostrado principalmente estético, sem melhor oxigenação, você fica felizinho ali durante um tempo, mas
não costuma ter impacto na mortalidade, no desfecho do paciente, mas naquele paciente que tem uma hipertensão pulmonar de verdade, né, com disfunção do VD grave, né, ele pode te auxiliar ou então como ponte para ECMO. Ele dá aquela melhorada na oxigenação até você conseguir canular esse paciente para ECMO. O uso do surfactante também não tem evidências na literatura, não há recomendações nesse sentido, mas existe um subgrupo específico, que são dos pacientes menores, principalmente menores de 1 ano de idade, em que estudiosos como Martin Nyberg têm estudado e têm proposto estudos para usar o surfactante pulmonar nessa classe de pacientes. A gente vai aguardar o desfecho disso aí. O uso de corticosteroides, que o Ashbaugh, lá atrás, em 1967, tinha previsto como um possível terapia, né? Na verdade, não tem impacto na mortalidade, nem no tempo de ventilação, nem no tempo de hospitalização. Estudos observacionais mostram, na verdade, que ele aumenta o tempo de ventilação mecânica e pode aumentar também infecção associada. ECMO. O uso de ECMO tem vários estudos em adultos, principalmente, né, mostrando o uso do ECMO para SDR. Né? Esse aqui é um estudo da ASAIO, mostrando que o ECMO pode beneficiar alguns pacientes, vamos dizer assim, moribundos, que estão muito graves. Esse outro estudo sugere que a ECMO, quando padrões tóxicos de suporte respiratório são utilizados, quer dizer, você está dando mais do que você deveria na ventilação, seja convencional, seja na VAFO, e não consegue resposta. Tá? Tem o estudo EOLIA, né, que foi feito também em adultos, sem diferença em mortalidade. Ele tem alguns problemas metodológicos, né? E tem o CESAR, que é um estudo também que em adultos que sugere ECMO para pacientes com classificação de Murray maior que 7 e pH menor que 7,2. Eu não vou me deter nisso aqui por enquanto, mas por enquanto a gente usa o ECMO também como terapia de resgate para aquela SDR que a gente não consegue melhorar. Mais estudos aí estão vindo sobre ECMO e SDR. No futuro a gente possivelmente deve ter alguma resposta. E o futuro, justamente, como nós temos um baixo grau de evidência das terapias, existe uma grande variabilidade de condutas, cada um trata do jeito que quer. Portanto, nós precisamos mais de clinical trials, como o Prospect. Nós precisamos de estudos sobre estratégias de ventilação mecânica, qual a melhor maneira de fazer recrutamento, jet ventilation, uso de NAVA, se funciona ou não, mais estudos sobre bloqueador neuromuscular, manejo de fluidos, corticosteroides, surfactante, ECMO e assim por diante. E também estudos observacionais sobre a morbidade desses pacientes, porque depois que você consegue salvar o paciente, ele possivelmente vai ter uma redução da função pulmonar, a gente não sabe como vai ser a qualidade de vida desse paciente e também a função neurocognitiva. Tem alguns estudos já acontecendo nesse sentido, no futuro nós vamos ter algumas respostas. E quem tiver alguma proposta de estudo, pode submeter a BR-NetPeak, que é a nossa rede de pesquisa em terapia intensiva pediátrica. É isso, pessoal. Eu fico por aqui, vou Acabou descompartilhar no a tela. Perfeito, tempo. né? Eu treinei. Mentira. Tá, aí agora a gente vai abrir para perguntas, tá? Para o Colete, para saber o que tem. Alguém tem interesse em fazer pergunta? Eu já vi que tem uma pergunta no bate-papo, Colete, que fala sobre o bloqueador, o quanto ele está ativo em relação ao BIS. Enquanto ele está ativo, em relação ao BIS, você fala o monitor? Isso. Bispectral Index. Isso. Quanto ele está Isso foi uma ativo? pergunta da Não entendi. Camila. Dá Também para achei um explicar? pouco. Camila, dá Tá. para explicar um pouco melhor quanto ele está ativo em relação ao BIS? É que você falou que tem um aparelhinho que mede se o paciente está totalmente bloqueado, né? Ah, é o TOF, não é o BIS. Mas eu estou perguntando se o BIS também dá para a gente Não dá. ver se realmente o paciente está bloqueado. Não dá. O BIS não dá para saber. O TOF, na verdade, ele, em qualquer centro cirúrgico, até do SUS tem, porque os anestesistas usam muito o TOF, que é o Train of 4.
eu até vou escrever o nome aqui, Trem-O-4. Os anestesistas usam direto o TOF. Por quê? Porque os anestesistas bloqueiam todo mundo, né? Então, eles sabem usar isso direitinho. E é muito simples de usar o TOF, tá? E é aquela história, você vai ajustando, coloca os 2 eletrodos, você vai ajustando, quando der 4 twitch, 4 tremelique, por isso que chama Train-O-4. Aí você tá com ele ajustado. Aí você começa a infundir bloqueador neuromuscular. E continua lá com o Train-O-4. Parou de fazer os tremeliques, o paciente está bloqueado. Porque o que eu vejo na prática do nosso dia a dia é justamente isso, que a maior parte das pessoas fazem o bloqueio empírico, então você não tem certeza se o paciente está bloqueado mesmo ou não, porque o paciente já está sedado, né? E não é legal você usar um meio bloqueio, né? Ou então bloquear um paciente que não está devidamente sedado. Então, assim, é uma coisa que a gente vê mesmo, pouca gente sabe usar bloqueador neuromuscular. Por quê? Porque a gente usa pouco na pediatria. Mas quando usa, tem que usar direito. E o ideal é usar de 24 a 48 horas, daquela fase mais aguda da SDR mesmo, né? Porque depois disso você já começa a ter efeitos colaterais extremamente importantes. Tem o líder está com a mão levantada, pode falar, o líder. Abre a câmera aí e o microfone, pode falar. Boa noite, professor. Boa Parabéns noite, pela aula aí, foi bem bacana. Obrigado. Na VAFO, a gente usa ela bastante em neonatal, né? Nesses casos de SDR. Qual que é a idade limite para a gente usar na pediatria? Na verdade, não tem, porque É peso limite, né? na verdade, o que acontece é o seguinte, existem, hoje em dia, vários equipamentos vamos dizer, que se diz de alta frequência. Mas o aparelho clássico, que é o 3100, né, existem 2 tipos, o 3100A e o 3100B, que a gente não tem no Brasil. O 3100B é para ventilar acima de 35 quilos. O 3100A fala que ventila até 35, mas é difícil. Então, o paciente até 25 quilos você consegue ventilar bem com o 3100. Agora, você consegue ventilar pacientes muito pequenininhos. Por quê? Porque ele trabalha com volumes de correntes baixíssimos, 1 a 2 ml por quilo, né? Então, você consegue ventilar crianças bem pequenininhas. Então, o pessoal da neonatologia tem muita experiência com a VAFA por conta disso. Durante um tempo, o pessoal deixou de usar, porque eles viam que dava muita hemorragia intracraniana, só que, na verdade, um estudo, na verdade, mostrou isso. Só que, na verdade, foi um estudo que foi mal feito e os pacientes tinham hemorragia intracraniana por outros motivos. Então, a estatística não foi bem feita nesse sentido. Aí depois voltaram a usar bastante. Então, a passo que os adultos não estão usando a VAFO, a gente está usando cada vez mais, porque ela está ficando um pouco mais barata, está ficando um pouco mais acessível. E para quem usa a VAFO, sabe que ela é muito mais fácil de usar do que a ventilação mecânica convencional, porque tem 3 botões que você usa só e pronto, né? E espero ter respondido aí a sua pergunta. Até indico, né, colega, que tem um aparelho da Drager, né, que ventila crianças menores de 12 quilos, que a gente acabou usando uma vez, que teve um caso da gente, uma SARA por um adenovírus, que a gente acabou salvando por conta de uma VAF. Foi. Ela tem algumas limitações, essa máquina. Ela faz as 2 coisas, faz ventilação convencional e faz ventilação de alta frequência. Mas ela não dá a oscilação que, por exemplo, o 3100 dá. Ela oscila de uma maneira diferente, né? Mas, enfim, o Felipe lembrou bem, a gente tem um relato de caso publicado na Revista Paulista de Pediatria, de um caso de uma SDR que o paciente quase foi para ECMO, tinha um índice de oxigenação acima de 35, se eu não me engano, e quando indicou ECMO, a gente ao mesmo tempo colocou na alta frequência e começou a melhorar. Quando as coisas estavam meio certas para canular, o paciente já tinha um índice de oxigenação que já não era mais indicação
de ECMO. Não, tá ótimo, obrigado. Imagina. Alguma outra pergunta, gente? Eu tenho uma pergunta, Colete. Tem uma posição para perguntar para você. Fala. Em 2019, a gente foi lá no Congresso San Diego e a Heidi Dalton, que é uma referência dentro da pediatria e dentro do ECMO pediátrico, ela citou que estudos em SARA pediátrico existem, porém os pediatras não fazem o que os estudos pedem. O que você acha disso? Não, isso aí, na verdade, eu vou ampliar essa situação. Por exemplo, pegar uma coisa muito simples e que todo mundo tem, vamos dizer assim, contato. Bronquiolite. Bronquiolite tem vários estudos mostrando que aerolim, corticoide, antibiótico, inalação com adrenalina não funciona. E pode ser até prejudiciais, por exemplo, um corticoide num VSR positivo. E as pessoas continuam fazendo, né? Em maior ou menor grau, dependendo do serviço, dependendo da educação continuada, tudo mais, mas as pessoas continuam fazendo, né? E eu digo isso que nos melhores serviços, não estou falando no fim do mundo. É a mesma coisa. A SDR, que tem uma prevalência de 3,2%, quer dizer, não é todo dia que a gente vê, né? Quantos pacientes a gente viu com SDR esse ano? Poucos, né? Então, existe uma variabilidade de condutas muito grande e as pessoas, às vezes, não estão adequadamente atualizadas com as últimas evidências, né? Então, eu acho que ela está certíssima, quer dizer, a gente precisa, por exemplo, usar o índice de oxigenação. Outro dia eu fui num hospital em que a pessoa não sabia o que era índice de oxigenação, mas estava mexendo no ventilador do paciente. Então, assim, é lógico, a gente tem muito que evoluir, mas as evidências estão começando a se acumular. Tem muitos estudos vindo por aí, eu acho que nós vamos ter algumas respostas no futuro, mas atualmente a gente já tem bastante resposta aí. Já dá para a gente fazer uma boa medicina, né, e tratar bem do paciente com uma SDR hoje. Outra perguntinha. Você acha que o conceito de driving pressure do Amato na pediatria, o povo tem uma dificuldade de botar em prática com medo do PEP? A gente tem uma dificuldade por dois motivos. Primeiro, porque 99% dos pacientes da pediatria são ventiladas à pressão. E aí você não consegue ver a driving pressure nesse paciente com a pressão, porque você vai ver a pressão de platô, a pressão de pico, você não vai ver a pressão de platô. Para você ver a pressão de platô, tem que estar em modo volume controlado e você tem que fazer uma pausa expiratória. E aí você consegue fazer uma cálculo. Então, você, no modo habitual que os pediatras ventilam, você acaba, vamos dizer assim, vendo uma driving pressure maior do que efetivamente é. Então, existe essa dificuldade, porque você tem que mudar o modo de ventilação só para ver como é que está a driving pressure do seu paciente. Agora, a gente não tem grandes evidências, né, do quanto a driving pressure é beneficial para os nossos pacientes. Por isso que esse estudo que saiu no mês passado, inclusive do nosso colega lá, o Sebastian, da Bruscas, lá do Uruguai, ele é um dos autores, mas ele foi feito no Paraguai e no Chile, esse estudo. Ele é fantástico, ele é muito bom. E ele mostra, inclusive, que a driving pressure para pediatria funciona muito melhor do que a mechanical power. Ele compara os dois. Então, quem tiver a oportunidade de ler esse artigo do mês passado, que é um dos artigos que estão lá em evidência, tem dois que estão em evidência, ele é o segundo. Vale a pena ler. Tem mais alguém com a mão levantada aqui? É a Tânia. Oi, Fala, Colete, Tânia. tudo bem, querido? Quanto Saudade. tempo? Tudo bem? Isso, Como é que você ótima tá? aula, adorei. Tudo bem, saudade, hein? Pois Deixa eu é. falar uma coisa, a gente fala bastante da fase aguda e tal. E aquele paciente nessa fase crônica, aquele paciente que não sai da ventilação, aquele paciente que você não consegue, como é que você aborda esse paciente? Então, é aquela terceira fase, né? É Isso. um paciente que, assim, ele era negligenciado antigamente
porque antigamente bastava o paciente estar vivo que estava todo mundo feliz. Não importava se ele estava estrupiado ou não. A gente conseguia o paciente sair da fase inflamatória e tudo mais. E esse paciente, como eu disse lá anteriormente, ele está sujeito a um monte de coisas. Infecção nosocomial, delírio, etc. e tal. E lesão pulmonar induzida pela ventilação. Isso é que destrói o pulmão do paciente. Então, se a gente na fase inflamatória, na fase mais aguda, a gente não tomar cuidado, deixar o paciente saturar menos, deixar esse paciente fazer uma PCO2 de 100, 120, o escambau, para não lesar o pulmão dele, a gente vai ter um paciente na terceira fase, que é a fase de recuperação, que talvez esse paciente que tem um pulmão tão destruído que ele vai ser um dependente de oxigênio, um paciente que vai para o home care. Às vezes é um paciente que vai precisar de uma tráqueo, né? Então, essa é uma coisa que eles estão estudando cada vez mais esse paciente dessa terceira fase, porque ele era negligenciado antigamente, né? Posso Mas botar ele é o lenha na fogueira, resultado, ele é resultado do que a gente fez na primeira fase. Posso botar lenha na fogueira? Eu ia falar assim, nessa fase aí não cabia talvez o corticoide na fase 3, de você tentar Pode pouco ser. na fase de fibroblastos, assim. Pode ser, Tânia. É uma coisa que está em estudos também. Porque assim, a gente sabe que na fase aguda o corticoide não vai ajudar. Não tem, sim. Mas nessa fase que você está falando, pode ser que ele ajude, né? Não tem evidência ainda, mas é uma fase em que pode ser que ele ajude, porque ele é um paciente que ele já está crônico, já tem os fibroblastos ali todos já, enfim. Então, pode ser que ajude. Só que, assim, não tem evidência nenhuma ainda, porque os estudos estão começando agora. E outra, a gente tem um número de pacientes muito pequeno que chegam a essa fase, né? Primeiro que tem que ser um paciente que teve uma SDR grave. Depois tem um paciente que tem que ter sido ou mal ventilado, ou, eventualmente, é um fenótipo dele. Você pode até ter feito tudo direitinho, mas é o fenótipo dele. É que nem aquele paciente que tem sepsis, que você faz tudo bonitinho e ele responde bem, e o outro que tem um fenótipo ruim, que vai parar na ECMO também. Né? São essas coisas que a gente não tem muita resposta ainda. Mas eu diria isso, quer dizer, talvez tenha, sim. Eu acho que é uma questão de discutir com a equipe toda para a gente não tomar decisão sozinho, né, de entrar corticoide sem ter evidência suficiente. Mas eu acho que a ideia é boa, sim. Legal. Valeu, Tânia. Obrigada. E ECMO nesses pacientes, o que você fala? Não deu muito tempo para falar sobre ECMO, mas eu acho que a ideia é a mesma, é terapia de resgate. Assim como a gente vai para a VAFO como resgate, você fez a ventilação mecânica convencional, você tem a ventilação otimizada, com uma pressão de platô de 28, com PIP titulado, ideal, com FiO2 ideal, com balanço hídrico certo, com a nutrição certa, com tudo certo, sedação correta, e o paciente não responder significa o quê? pH abaixo de 7,15, uma saturação abaixo de 85%. Aí você vai para a VAFO. Aí você pôs na VAFO, e a mesma coisa, você continua com pH abaixo de 7,15, e assim. Aí eu acho que é terapia de resgate e para ECMO. Só que tem um porém, que eu acho que para essas duas situações, o paciente sair da ventilação mecânica convencional e para a VAFO, e sair da VAFO e ir para ECMO, você não pode demorar muito também. Então, você não pode deixar o paciente numa terapia que falhou nitidamente durante 2, 3 dias. Não dá. Então, você viu que esse paciente está, vamos supor, há 12 horas, que ele falhou, você está otimizando tudo, você tem certeza que está tudo otimizado, e você mostra, por exemplo, gasometrias deteriorando cada vez mais, esse paciente deteriorando hemodinamicamente, não dá para esperar muito para você indicar as terapias de resgate. E dá para documentar muito bem isso, né? Enfim, você justificar isso, né? Tem duas perguntas do grupo perguntando basicamente isso que você falou, Colete. Quanto tempo tolerar hipercapnia permissiva? Então, eu acho que é exatamente isso. A hipercapnia permissiva você ter, não importa, você pode tolerar um tempão, desde que o pH esteja acima de 7,15. Se abaixar de 7,15, aí você
não existe vamos dizer assim, um estudo mostrando isso. Mas o Prospect, por exemplo, ele diz que se o paciente falhar, ou seja, tiver um pH abaixo de 7,15 durante mais do que 6 horas, você já troca a terapia. Conversando com essas pessoas, com a Martha Curley, Martin Nieber, essas pessoas que, durante esse estudo, a gente vai conversando com eles falam que 12 horas, mais do que 12 horas, não dá para a gente tolerar, porque você já fez tanto fator deletério para o paciente, que às vezes você troca a terapia e o paciente já está tão grave que não vai melhorar nada, né? Eu boto lenha na fogueira. Você conhece algum intensivista brasileiro que tolera 7,15? Ou ele se fica assustado com mais? Pergunta de novo, que assusta Assim, abaixo de você 7,15 ou falou que acima de a 7,15? tolerância é até 7,15, tá certo? Você conhece alguém no Brasil que com 7 vai tolerar até 7,15 ou antes de 7,15 intervém? É uma pergunta muito difícil essa, eu não conheço tudo. Não, Mas o mas assim, fato no nosso meio, você acha que a gente tem, você conhece a gente, alguém fica confortável num pH menor que 7,2, vamos dizer assim? tá. É difícil, eu acho que é uma questão cultural, né? Eu acho que o pessoal tem que olhar menos para o PCO2, olhar mais para o pH, porque são duas coisas só que a gente está olhando, que é oxigenação e ventilação. Oxigenação é saturação de oxigênio e ventilação é pH, não é PCO2. Né? Então, é uma questão cultural só. E, enfim, eu acho que essas reuniões clínicas servem justamente para isso, para a gente sedimentar esses conceitos, né? Eu acho que isso é importante. Aqui, ó, outra pergunta. Qual seria o melhor momento para indicar VAFO? Eu acho que seria exatamente isso que eu falei, que é a ventilação mecânica, você otimizou tudo, você está fazendo da melhor O que maneira seria otimizar a possível. ventilação mecânica, Colete? É isso que Oi? ela queria saber, o limite da ventilação mecânica, qual seria? O limite é esse, quer dizer, pressão de platô de 28 ou em 32, se o paciente tem uma caixa torácica pouco complacente, um PIP até 15 ou 16, dependendo da idade do paciente. Mais do que isso, você está destruindo o pulmão dele. Você fez isso, você está usando o bloqueador neuromuscular adequadamente, sedando certinho, dando os fluidos da maneira correta, fazendo um balanço zerado ou levemente negativo. Se o paciente falhou na oxigenação ou na ventilação, indica a VAFO. É lógico, você vai aguardar um pouquinho, que nem eu falei, essas 6 a 12 horas, né, porque tem paciente que a gente sabe que você fazendo tudo direitinho, às vezes ele começa a responder, senão está plenamente indicado a VAFO para esse paciente. Agora, é lógico que esse paciente está lá 4, 5, 6 horas dessa maneira, você já vai providenciando a VAFO, porque às vezes o seu serviço não tem, mas ele aluga. Os serviços que já tem, já vai montando a VAFO, né? Porque são poucos os serviços que tem, Você consideraria infelizmente. algum número específico de MAP? Não. Não, você não usa um número específico de MAP, porque o que interessa porque a MAP vai depender exclusivamente da complacência do seu pulmão, né? Porque você está dando o máximo de pressão de platô, máximo de PIP, e a MAP vai ser uma relação direta com a complacência desse pulmão. Se o pulmão for mais complacente, a MAP vai estar mais baixa. Se o pulmão for menos complacente, a MAP vai estar mais alta. É o resultado de uma equação simples, né? Então, não interessa a Uma MAP. pergunta do A João. MAP vai interessar para quando você for transicionar esse paciente para VAFO, porque você vai colocar na VAFO uma MAP em torno de 5 pontos acima do que ele estava na ventilação mecânica convencional. Tá. Penúltima pergunta para terminar, porque o negócio o povo está se empolgando nas perguntas agora. Aí não esquece que tem o sorteio, hein? Tem o sorteio do Existe, livro. existe alguma contraindicação para hipercapnia permissiva? Por exemplo, pacientes pós-PCR, com mesma hipertensão pulmonar, ou acidemia, pode dificultar o controle do HP, mas chega a contraindicar. Não é contraindicação, né? Na verdade, o paciente pós-PCR, por exemplo,
Se ele parou por conta da SDR já, é um paciente extremamente grave, né? Então, possivelmente a estratégia que você está usando já não está funcionando, né? Então, você vai pensar em mudar a estratégia, seja de ventilatória, seja de drogas, assim por diante. Mas, em princípio, não é contraindicação, não. Tá? A última pergunta antes de sortear o livro, tá certo? Só dar Quando o paciente... um adendo aqui, o Gustavo que vai sortear o livro lá, tá? Ele vai pegar né? o nome de todo mundo e... Ô, Colete. É o Gus que vai sortear, é? É. Fala. Colete, eu já fiz a listinha aqui com o número de todo mundo. Então, eu depois escolher um aí que eu não conheço para falar o número. E aí, Entendi. o Legal. número que sair aqui, entendeu? Excelente. Então, vamos lá para a última pergunta e o sorteio. Pronto, a última pergunta que eu faço para ti. Paciente extremamente grave, faz a ventilação mecânica, faz as medidas de resgate e acaba indo para ECMO. Quanto tempo você vai tolerar esse paciente em ECMO com o pulmão extremamente comprometido? Isso aí vai depender, porque assim, quando você coloca o paciente em ECMO, qual é o objetivo? Descansar o pulmão. Você faz um shunt nesse pulmão, para esse pulmão descansar. Normalmente, você usa uma estratégia de 10-10-10 nesse paciente que está com o pulmão descansado. O que é 10-10-10? É 10 de PIP, né, 10 de frequência e assim por diante. Então, esse pulmão está descansando. Esse paciente provavelmente estava na fase aguda, né, da SDR, e você tem que aguardar um tempo para esse pulmão ir recuperar. Isso é muito variável de paciente para paciente, mas, de uma maneira geral, esse paciente não vai recuperar em menos de 3 a 4 dias. Depois desse período, se o paciente está estável, você começa a reduzir o suporte da ECMO e começa a fazer o pulmão funcionar, né? Agora, isso é muito variável. Teve um paciente que a gente teve com SDR e demorou 13 dias para o pulmão funcionar adequadamente, né? E o paciente saiu bem, sem sequela pulmonar, né? Teve uma sequela neurológica, mas, assim, leve, né? Mas isso é muito variável. Então, assim, os estudos mostram que, de uma maneira geral, vamos dizer assim, em torno de uma semana para esse paciente recuperar a função pulmonar. Mas existem os extremos, né? Tem paciente que recupera um pouquinho mais cedo e tem paciente que, às vezes, fica mais de um mês para recuperar, tá? Aí, esse paciente que fica muito tempo, cabe à equipe, né, junto com a família e tudo mais, estudar e ver se esse paciente tem realmente condição de recuperação ou se vai para paliativo. O que você acha daqueles os estudos suecos? Agora eu vou puxar no fundo, que deixou 1 ano e meio, 2 anos em ECMO, SARAs pediátricos e saíram. Pois é, isso é o tipo da coisa que é completamente fora da curva, né? Ponto fora da curva. A gente já tinha conversado sobre isso em outra oportunidade, né? Sobre esses estudos aí. Assim, primeiro que parece até um pouco antiético fazer isso, né? Parece que você está com um paciente lá em hibernação, né? Como se naquelas viagens espaciais. Agora, vai saber com que sequelas esses pacientes saíram também, né? É uma coisa que eu não tenho detalhes, tudo, mas a gente até deu risada quando você falou desse estudo aí, porque não parece uma coisa desse mundo, né? É uma coisa, um ponto completamente fora da curva. E é por isso que eu falo, se o paciente passou de um mês em ECMO, você tem que juntar a equipe e depois a família para ver qual vai ser a melhor estratégia e definir isso muito bem.